Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Neuzinha Broto, eu sou mãe de dependente químico e hoje eu quero trazer para nossa reflexão o tema ação e reação. Ou seja, eu vou reagir ou eu vou agir? O que é melhor nesse processo de convivência com o dependente químico? Primeiramente, né, é uma coisa para quem é familiar de dependente químico, uma coisa muito óbvia, né? Conviver com um dependente químico que nem eu falo, é andar de gangorra, porque uma hora tu tá lá em cima, uma hora tu tá lá embaixo, uma hora tá tudo bem, uma hora já não tá. E essas reações deles no decorrer de um dia a gente consegue perceber tudo isso, né? E conviver com eles, podemos dizer que é uma situação insana mesmo, muitas das vezes, e que leva muito dos familiares ao desespero. E aqui a gente fala da importância de buscar uma ajuda, né? A importância da família buscar a sua recuperação, a importância da família buscar grupo de ajuda, de buscar literatura, né? De buscar entender a doença, porque senão é desesperador mesmo, a gente fica totalmente sem estrutura nenhuma, emocional e muitas das vezes físicas também. Bom, e aí o que a gente faz então? Como a gente pode agir ou reagir nesse convívio, né? Nessa onda de turbulações, né? Uma coisa muito importante e que todo mundo vai se identificar, que para criar conflitos, eles têm uma capacidade gigantesca, né? Então, quando eles estão na ativa, eles são os mestres na arte de manipular e na arte de fingir, né? Então, fazem ameaças, existe o choro, que nem muitas vezes eu falo, né? Eles ficam com aquela cara ali de cachorro abandonado e aí deixam muitas das vezes o familiar na dúvida, né? Então, tudo isso são artimanhas que eles usam durante a ativa para nos deixar em dúvida, para nos deixar perturbado, para muitas das vezes conseguir o que eles querem, né? E a gente pode dizer assim, ó, que eles sabem muito bem a hora de fazer barulho e a hora de se afastar, de ficar quietinho, de ficar com aquela cara ali de pobre coitado. Nossa, realmente, ele tá correto, é eu que tô exagerando. Nossa, ele não fez isso, ele não faria isso mesmo. Ele tá certo. Eles sempre nos deixam, na maioria das vezes, em dúvida. Porque eles fazem aquela cara de coitadinhos, de que são que são julgados injustamente, que são a pior pessoa da família, que ninguém acredita, que é o largado da família. Então, e muitas das vezes eles deixam as famílias na dúvida. Pô, mas será que eu tô exagerando mesmo? Será que é verdade que ele saiu e usou? Ele pode muito bem ter saído, só tá nervoso. Então isso acontece bastante. E aí cabe a nós buscar o equilíbrio dentro dessa situação. E aí o que eu faço? Como é que eu vou buscar o equilíbrio numa situação dessa, onde tá tudo bem agora e daqui a pouco já não tá tudo bem? Se ele saiu de um jeito e se ele voltou de outro. Se ele reage agressivamente a tudo que eu falo. Se tudo que eu vou falar, ele já está armado. Como buscar e como manter o equilíbrio em situações assim, né? Daí a gente volta no que eu falei no início. Buscando ajuda pra gente, né? Seguindo a nossa vida. E eu só vou seguir a minha vida quando eu vou buscar ajuda e quando eu vou entendendo das situações. Quando eu busco ajuda, o que eu vou entender? Que quando ele está sobre o uso de substância, não é o momento de buscar o conflito, de brigar, de fazer discurso, né? De aquelas palavras que a gente sempre fala, né? Que elas são comuns para todas as famílias, né? Por que tu tá fazendo isso? Eu já te falei, aqui não é lugar disso.
Por que que tu recaiu de novo? Por que que tu segue usando? Assim não dá. Então, termina virando uma discussão e que de nada vai resolver. Então, quando a gente busca ajuda, a gente entende que eu não tenho que reagir. Eu tenho que ter uma ação. Então, momentos que eles estão sobre uso de substância, não é o momento de conversar, não é o momento de falar as coisas, de discutir, porque não vai resolver de nada, né? A situação só tende a piorar. E a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer neste momento, né? Pode só haver uma discussão, mas pode disso ter diversas reações, né? Pode ter até chegar às vias de fato e ter uma agressão. Tanto a gente quanto ele. A gente pode ficar tão braba, tão irritada, tão perturbada, que a gente pode terminar batendo no dependente químico. É a mesma coisa com ele. Ele pode se irritar tanto, e como ele já está sob efeito da droga, ele pode fazer a mesma coisa. Ele pode vir, reagir nos agredindo. Então, a busca do equilíbrio, ela se faz a partir do momento que eu vou buscando a minha recuperação, que eu vou entendendo, que eu vou conhecendo. Então, momentos de conflito não é hora de reagir. Uma que não vai resolver nada, outra que só vai piorar a situação, né? Ele tá sob efeito de alguma substância, e isso faz com que ele não raciocine direito, que ele nem preste atenção no que a gente está fazendo. O cérebro dele naquele momento está pensando droga, né? Não existe outra coisa naquele momento ali. Então, a gente busca o diálogo quando eles estão sem o efeito do uso de substância, né? Não vão nos ouvir de jeito nenhum. Não adianta eu atacar eles. Mas é que eu já não aguento mais essa situação. Acontece sempre isso. Não é o momento. Então, se isso sempre acontece, eu tenho que buscar uma ação diferente para evitar isso. Para que isso não aconteça mais dentro da minha casa. Para que isso não aconteça mais comigo. E aí, quem está buscando o tratamento, quem está buscando a sua recuperação, quem está se instruindo, vai saber que tem que ir mudando aos pouquinhos. Uma característica também de reação e muito marcante é anular a nossa existência. Isso é extremamente marcante. Então, o familiar de dependente químico, ele termina deixando de viver a sua vida para viver a vida do seu adicto. Então, eu deixo de fazer as coisas, eu deixo de até a minha casa de lado muitas das vezes, né? Eu não cuido da minha casa, eu não cuido mais dos meus familiares, eu não saio com os amigos, eu não converso com os amigos, eu não olho mais uma série, eu não assisto mais uma novela, eu não faço mais nada a não ser estar 24 horas do meu dia pensando e fazendo as coisas, tudo que esteja relacionado ao meu dependente químico. Então, eu vou estar controlando ele de todas as formas possíveis que eu posso. Eu vou estar o tempo todo pensando, mas se ele recair, mas se ele chegar drogado em casa, se não sei o que, se ele não sei o que. A gente passa o tempo todo assim. Então, isso é uma característica muito marcante, que nos adoece muito, muito mesmo, né? Com certeza, muitas pessoas já passaram por essa fase, né? Ela faz parte, né, do nosso processo. E é uma coisa que nos deixa presos, né? A gente fica ali vivendo um outro mundo, né? Isolado do mundo, preso àquela situação e muitas das vezes não conseguindo sair dessa situação, né? Então, o que a gente tem que fazer nisso? Mudar as nossas ações. Então, a gente tem que reagir diferente, né? Ter comportamentos diferentes, ter atitudes diferentes, pensar diferente. Uma outra coisa que também acaba muito com o familiar é a noite, né? O familiar não consegue dormir à noite, porque muitas das vezes na grande maioria das vezes, é à noite que tudo acontece, né? E aí eu reajo
ficando acordada, eu reajo chorando, eu reajo ficando andando dentro de casa para lá e para cá, já até muitas das vezes perturbando os demais familiares que precisam do seu descanso. Uma outra forma de reação muito comum é nós só sairmos de casa se o nosso adicto for junto. Então, eu só vou em alguma reunião familiar se ele for junto. Eu só vou no mercado se ele for junto. Eu só vou na reunião do meu grupo se ele for junto. Né? Então, a gente precisa trocar isso, né? A gente precisa trocar reações por ações. Então, tem que fazer essa troca. E isso exige ir buscar, que é o que eu tô falando desde o início, né? Se torna repetitivo, mas é que é uma coisa extremamente necessária. Então, quando eu busco ajuda, eu vou aprendendo a buscar o meu equilíbrio emocional, a buscar o meu equilíbrio comportamental, né? Aprendendo a lidar com as situações, né? Tanto as mais simples quanto as de grande complexidade. E aí, quando eu digo a mais simples, é o dia a dia com eles, que muitas das vezes não estão com bom humor, e a de grande complexidade, quando chego em casa sobre o efeito de substância, quando chego em casa extremamente debilitados, né? E aí a gente vai aprendendo a agir nessas situações, né? E a gente aprende também com isso a não se desesperar mais, né? Eu não entro em desespero, eu vou conseguir contornar a situação e agir corretamente perante essa situação. E isso é o diferencial, e isso é o que é de muito importante, eu saber agir nessas circunstâncias, né? Aí o que eu vou aprender? Que não adianta eu fazer discurso, que não adianta eu brigar, que não adianta eu gritar, que não adianta eu mandar ele embora naquele momento. Não é agora o momento de se resolver essas coisas, né? E aí alguém pode se perguntar assim, então eu tenho que me calar e aceitar tudo. Não, não é isso. A gente não tem que se calar e a gente não tem que aceitar essas situações dentro da nossa casa. Penso eu. Isso é a minha opinião, né? Eu não posso aceitar, por exemplo, que o meu filho chegue todos os dias sob efeito de alguma substância, brabo, brigando, reclamando de tudo, muitas das vezes furtando as coisas que eu tenho dentro de casa. Não. Eu não tenho que me calar, eu não tenho que aceitar. O que é o diferencial? Eu vou saber o momento de agir e a forma como eu vou agir. Esse é o diferencial. Eu não vou ser conivente com o uso, eu não vou aceitar as coisas, eu vou saber como agir nas situações conflitantes. Então é muito importante trocar reações por ações. Quando isso acontece, nós assumimos o nosso domínio e não transferimos o controle da nossa vida para absolutamente ninguém. Então, a partir deste momento de mudança minha, o meu familiar dependente químico já não vai mais mandar em mim. Mas Neuzinha, ele não manda em mim. Manda sim. Quando a gente está vivendo o tempo todo, as 24 horas do nosso dia, em função do nosso dependente químico, ele está mandando em mim. Quando eu deixo de viver a minha vida em função do meu dependente químico, ele também está mandando em mim. Então é isso que a gente vai aprendendo com o tempo, a agir, né? Que tem bastante diferença de reagir. Eu vou deixar de fazer tudo para ele, eu vou deixar de fazer tudo por ele e vou seguir a minha vida. Que é o que eu sempre falo, se vocês forem ver os vídeos anteriores, eu sempre bato nessa tecla. A gente tem que seguir a nossa vida, independente da situação que esteja acontecendo. Obviamente que muitas das vezes, em situações de extrema gravidade, às vezes é preciso que a gente fique mais quietinho mesmo, dentro da nossa casa, cuidando um pouco mais dos demais nossos familiares, dando mais uma atenção para os demais familiares. Um outro exemplo é, meu filho está traficando, eu não sei o que está acontecendo, se ele está devendo, se ele não está devendo, ou que é muito comum acontecer, do meu filho ser preso, e aí a gente tem que se recolher um pouquinho e dar muita atenção para os nossos demais familiares, porque todo mundo fica adoecido, né?
E aí, em situações assim, desses casos extremos, é a hora de sim a gente parar um pouquinho, ficar mais recluso, digamos assim, dando bastante atenção para os demais membros da família, né? Não quero dizer com isso que eu vou deixar de viver a minha vida, não. Eu vou seguir vivendo a minha vida. Só que por alguns momentos eu vou mudar alguma coisinha ali do meu dia a dia para que eu possa dar uma atenção maior para os nossos demais familiares, para que a gente possa se fortalecer junto nestes momentos. Então, quando eu começo a agir e não a reagir, eu vou tomar as atitudes mais assertivas. E isso é extremamente importante nesse processo. Extremamente importante termos atitudes assertivas com o nosso familiar adicto, né? Então, eu vou parar de facilitar as coisas para ele, eu vou parar de passar a mão na cabeça dele, eu vou parar de discutir nas horas que eu não tenho que discutir, né? E vou agir diferente. E isso vai me dando força, vai me dando equilíbrio. Ele vai percebendo que as coisas não são mais como eram antes, né? E isso também vai ajudar com que eles mudem. Pode ajudar com que eles mudem, porque muitas das vezes a gente muda e não quer dizer que eles vão entrar em recuperação. Uma coisa muito importante também, quando a gente começa a agir em vez de reagir, a gente usa todos os recursos que a gente tem para auxiliá-lo, mas sem o desespero, sem aquela coisa de que eu quero morrer, o mundo acabou para mim, agora não tem mais jeito. Não. Então eu vou usar os recursos que eu tenho dentro das minhas possibilidades. Então eu não vou fazer nada exagerado em relação ao meu adicto, né? A gente vai tendo, como a gente vai tendo equilíbrio, a gente vai raciocinando melhor. E aí a gente vai tomando atitudes melhores, né? Então eu deixo de viver tão loucamente quanto eles e vou tendo mais uma tranquilidade, mais uma serenidade para resolver as coisas, né? Recaiu, o que eu faço agora, né? Ele vai chegar sobre o substância em casa, eu não vou reagir, né? Eu vou tomar uma atitude, eu vou tomar uma ação no outro dia, né? Mas reagir naquele momento eu não vou. Então, eu já vou me preparando para as situações que possam acontecer, porque a gente conhece o nosso familiar, né? Então, a gente já sabe quando ele está num processo de recaída, porque a recaída não é começou a usar, daí tá recaída, não, já vem no nosso comportamento, do comportamento deles, já vem mudando o comportamento deles, né? E aí entra o processo de recaída, e aí a recaída de fato é quando faz uso da substância, mas ela vem já de um período, né? Não acontece da noite pro dia, hoje ele recaiu, não. Ele já vinha com mudanças de comportamentos e atitudes até chegar ao uso da substância. Então, quando eu ajo, quando eu vou agir em vez de reagir, eu tenho mais tranquilidade. E é isso que eu digo que a gente precisa buscar, a nossa tranquilidade e o nosso equilíbrio. E a gente só consegue isso quando a gente busca a nossa ajuda. Quando a gente busca o controle das nossas emoções. Quando a gente busca o autoconhecimento. E aí isso acontece como? Buscando grupo presencial. Existe o grupo do WhatsApp, que vocês sabem que eu tenho o meu. Para quem não sabe e quer participar, é um grupo para familiares de dependente químico. Aí vocês me deixem nos comentários para mim que querem participar. Eu chamo vocês para pegar o telefone. Buscando literaturas, muito importante a gente ler, muito importante a gente entender sobre a doença, sobre os efeitos das substâncias, que existe alguma doença psicológica por trás de tudo isso. Então, e isso é agir. E quando eu faço isso, independente dele estar em uso ou não, eu vou seguindo a minha vida.
Então, eu não deixo mais de fazer as coisas, eu não deixo de dar atenção para os meus demais familiares, eu não deixo de ir trabalhar, eu não fico só em casa deitada chorando. Se tem uma festa de família eu vou, se tem algum passeio para fazer eu faço. Isso é agir. Então, gente, qual é a minha ideia com esse vídeo de hoje? É que vocês possam refletir sobre como vocês estão agindo com o dependente químico. Eu estou agindo, eu estou reagindo perante essa situação dentro da minha família, né? Que vocês possam refletir sobre a importância de não reagir e sim de agir, né? Que busquem entender essa diferença e, acima de tudo, que vocês busquem bastante ajuda para vocês. Ela é crucial, ela é fundamental, e quem faz isso sabe dessa importância. Quem busca a sua recuperação, né? Recuperação minha, recuperação familiar, vê a diferença na nossa vida, né? A gente para e olha lá no passado, de um tempo, de uns meses atrás, de anos atrás, a gente vê como a gente já mudou, como a gente age diferente perante as situações, como a gente age diferente com o dependente químico. E isso é muito importante. A gente tem que estar com o nosso emocional equilibrado, os nossos comportamentos têm que estar mais equilibrados. Então, é só através da busca de ajuda mesmo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, que realmente vocês possam fazer uma reflexão. Deixem para mim, por favor, comentários, as suas dúvidas, o que vocês querem que eu fale aqui no vídeo. E, por favor, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para vocês receberem as notificações. Cada vídeo que eu fizer, daí vocês recebem as notificações no e-mail de vocês que tem um vídeo novo aqui. Peço muito também que vocês compartilhem nas suas redes sociais, no WhatsApp, com as pessoas que vocês conheçam, que tem algum familiar dependente químico. Indiquem esse canal, por favor, isso ajuda bastante, né? O YouTube entrega com mais facilidade quando os vídeos têm mais visibilidade. Então, quando tem bastante visibilidade, bastante curtida, o YouTube entende que aquilo ali é uma coisa legal dele distribuir, né? E penso eu e acredito muito nisso, né? Que o objetivo é exatamente isso, que todos nós possamos, de uma forma ou outra, divulgar, passar essa mensagem, direta ou indiretamente, né? Então, vocês vão me auxiliar bastante e auxiliar também outras famílias divulgando esse canal, compartilhando esse vídeo e os demais vídeos do canal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de buscar a recuperação de vocês. Quem quiser fazer parte do meu grupo do WhatsApp, deixa nos comentários que eu chamo vocês no privado para pegar o número e adiciono no grupo. Ele é um grupo que existe desde 2014. Ele é meu queridinho mesmo, porque é um grupo onde, apesar dele ser virtual, o carinho que a gente tem é impressionante um pelo outro. Eu sempre digo que nós somos uma família e ali é verdade. A gente vê as mudanças nas atitudes das pessoas, a gente vê as partilhas delas falando o quanto elas mudaram, e isso é muito bom, e isso faz parte da recuperação. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, que vocês tenham uma ótima semana.